Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, hoje vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, hoje o Evangelho de Mateus nos apresenta o olhar de Jesus. Jesus viu. Nos Evangelhos, esse olhar é sempre olhar de predileção, como se nós fôssemos, e de fato somos, únicos aos olhos de Deus. É como se só existisse você para Deus com esse olhar, porque de fato naquele momento Jesus viu só Mateus. Então é o olhar de predileção. Isso é muito importante porque o olhar expressa também o querer. É aquilo que você está olhando e apreciando, é porque aquilo lhe agrada, aquilo faz atração sobre você. Então a gente medita que o olhar de Cristo revela o quanto o Senhor sente-se atraído por nós. Somos importantes para Ele. O olhar dele sobre nós. Somos importantes para Ele. Exercemos atração. O Senhor sente-se atraído por nós. Muito bem. Vi um homem chamado Mateus. Mateus, sentado na coletoria de impostos. O que é que significa isso? Mateus estava gastando seus dias que passam, servindo ao Império Romano, servindo a um sistema de injustiça, servindo a um mundo mau. Ele estava lá sentado. Sentado significa você completamente bem estabelecido numa situação ou num contexto ou num mundo que usa você. No fundo, Mateus era usado por esse sistema. A grande pergunta que a gente faz é esta mesma, né? A quem nós andamos servindo? É uma pergunta que nos remete a grandes perguntas, né? O que andamos fazendo da nossa vida? Sentados estamos onde? Para quem? É uma grande questão. Nosso Senhor dirige-lhe a palavra: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Se levantar em grego, porque a Bíblia, o Novo Testamento foi escrito em grego. Anastasis significa a mesma palavra para usar ressurreição. O vivo está de pé. Não está deitado nem sentado. Então ele se levanta, significa que ele passa a viver a vida do divino. Uma vida nova acontece que ele não conhecia. Isso é verdade também, né? A gente vive uns anos da vida e depois, no outro ano, a gente começa a conhecer uma coisa que nós não conhecia antes. Agora você compare Mateus envolvido em todo aquele mundo, servindo a coletoria de impostos, que no final das contas era uma exploração, principalmente dos mais fracos, para alimentar o Império Romano, o seu exército, os seus reis, os seus imperadores. E nosso Senhor, com a sua palavra, remete, lança Mateus para um outro mundo, para ele viver erguido. Ele se levantou e começa a seguir Jesus, começa uma vida nova, passos novos. Sempre essa itinerância, esse caminho novo, uma vida nova está surgindo. Uma novidade de vida. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus e
vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus. Nós já sabemos do resto, né? Críticas sobre Jesus, e ele dá a resposta. Olha, o médico cuida de doentes. O doente precisa do médico, por isso que eu estou aqui. Então, por que as pessoas criticam? Porque no fundo, queriam mal para os maus. Esses cobradores de impostos e pecadores praticavam mal, praticavam. E esses homens justos queriam o quê? O mal para aqueles que praticavam mal. Aí Jesus está dizendo que o projeto é diferente. Todos nós ficamos felizes quando alguém da família, envolvido em situações perigosas da vida, pode ser drogas ou pode ser roubos mesmo, a pessoa desiste dessa vida. Nós ficamos felizes. Assim Jesus está dizendo, gente, vamos ficar felizes, porque essas pessoas estão descobrindo a beleza de viver erguidos, de viver e sentar e confraternizar-se comigo. Que Deus nos abençoe também neste dia, Pai, Filho e Espírito Santo.